Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a ideia desse vídeo é dar continuidade aí à série de vídeos do desenvolvimento ali do produto do Listerine, né? Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar como que foi desenvolvido o display de chão Listerine. Já também já gerei aqui o detalhamento do projeto, né? Tudo em PDF. Então aqui a gente tem a montagem final. E aí passando as páginas aqui tem uma submontagem aqui que seria a nossa estrutura, né? E os componentes individuais. Então aqui a gente tem a base, a gente tem a estrutura principal, e aí tem um reforço, tem aqui também uma travessa que faz a parte ali da estrutura também para dar sustentação, né? E até mesmo para dar ali o suporte à bandeja, né? Que seria essa no caso. E aí vai aqui já entra na parte das artes, né? Testeira, lateral. Aí tem aqui uma arte da base, as faixas. Então é isso, vou acompanhar aqui o nosso PDF. Então, vou aqui para o nosso Solid. Clicar aqui em... Primeiramente eu vou criar uma nova pasta aqui. Colocar pasta 001. Vou colocar todos esses componentes aqui só para não atrapalhar no nosso desenvolvimento. Então aqui eu vou jogar também a pasta e essa aqui é a testeira. E vou salvar tudo na pasta 002. Beleza, vamos seguir aqui o PDF. Bom, o primeiro componente aqui da nossa estrutura vai ser o nosso aro ali da base, né? Então ele tem 435 de largura, né? Isso visualizando na vista frontal e 420 de profundidade. Então a gente vem aqui para o Solid, vou criar uma nova peça. Eu vou utilizar aqui o plano superior. Então aqui eu vou clicar, vou gerar um retângulo no nosso esboço. Vou voltar aqui, 435 por 420. Então aqui eu vou as cotas, 435 por 420. Beleza? Aqui eu vou sair do esboço, que eu vou utilizar aqui a categoria de soldagem para mim adicionar o nosso componente estrutural, né? Nesse caso eu vou utilizar um tubo quadrado 2525, que é de uma biblioteca que eu já tenho pré-configurada no SolidWorks. Então aqui eu vou em grupos, vou adicionar aqui, selecionar aqui as arestas. E aqui tem um detalhe, né? Aquela cota de 435 por 420, seria as cotas das extremidades, seria a cota final, né, do produto. Seria a parte das extremidades finais aqui. Então, se eu adicionar o nosso tubo aqui, nosso perfil, ele vai considerar como concêntrico. Então ele vai manter aqueles 435, mas no meio do tubo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, localizar, localizar perfil, e aqui eu clico numa aresta aqui, ó, que seria a nossa aresta da extremidade. Então o que ele vai considerar? Ele vai considerar agora nosso esboço conforme o que a gente quer, né? Que seria os 435, mas seria a medida final, né? Não concêntrica e nem interna. Tá, aqui eu clico OK. Automaticamente ele fica com o esboço acionado. Eu venho aqui oculto. Beleza. Aqui na nossa base, ela vai aqui umas furações que vai servir para poder adicionar o rebite enroscado. Então aqui eu vou vir na parte inferior do nosso tubo.
Vou clicar na face, adicionar aqui um novo esboço. E aqui eu vou jogar aleatoriamente, sem definição de medidas e tudo mais, né? Então aqui eu vou adicionar 4 furos. Aqui eu já posso criar uma relação aqui, clicando no centro do nosso esboço aqui, do círculo, né? E aqui eu seguro o Ctrl, aperto o outro centro do esboço, clico horizontal. Vou fazer a mesma coisa para o nosso esboço aqui. Eu vou jogar vertical agora. Aqui também vai ser vertical. Sempre segurando o Ctrl, né? Você clica no primeiro, depois que segura o Ctrl, clica no segundo, vertical também. E aqui por fim, horizontal. Aqui eu posso clicar na aresta do nosso círculo aqui. Ctrl, aresta, Ctrl, aresta, Ctrl, aresta. Ele vai selecionar todos os nossos esboços ali. E eu vou colocar uma relação aqui igual. Dessa forma eu posso vir aqui e adicionar a nossa cota de 9.5. Então assim ele vai seguir todos os nossos diâmetros com 9.5. Aqui eu vou deixar com uma cota de concêntrico aqui, né? Centro a centro eu vou deixar com 350. E aqui na parte frontal 410. Então aqui vai ficar 350. E essa aqui 410. Para definir ele, deixar totalmente definido, eu vou jogar aqui 350. Eu posso até já fazer a divisão aqui mesmo na nossa cota por 2. E aqui 205. Aí ele ficou totalmente definido quando ele ficar com essas arestas pretas aqui, né, no caso. Aqui eu já posso vir fazer um corte, que ele vai considerar todos os nossos sketches aqui, 10 milímetros. Então beleza, aqui ele fez os furos. Então aqui eu vou dar um Ctrl S e vou salvar aqui na nossa pasta 2. Eu vou colocar como aro da base. Beleza, então aqui a gente já tem nosso aro da base. Agora a gente vai voltar aqui no nosso PDF. Próximo passo é desenvolver aqui a nossa estrutura principal, que é essa estrutura vertical aqui, né? Ela tem 1750 milímetros por 435. Então a gente volta aqui no nosso esboço. Aqui eu vou escolher o plano frontal. Vou vir em retângulo. Nessa aresta inferior, eu vou selecionar ela aqui e vou colocar como geometria de construção. Então aqui ele tem 1750. Vou voltar aqui no PDF, 1750 por 435. Então aqui 435. Legal, feito isso, vou jogar aqui na nossa vista isométrica. Vou sair do esboço, vou vir aqui na nossa categoria de soldagem, componente estrutural. Ele já está aqui pré-definido, foi o que a gente utilizou para a estrutura da base. Vou vir aqui em grupos e vou selecionar as arestas que eu quero que gerem estrutura. Aqui aconteceu a mesma coisa, né? Aqui na base, então vou vir aqui em localizar, perfil. E vou clicar aqui numa aresta para ele seguir a medida final que a gente quer, né? Então, feito isso, eu vou dar um OK e vou ocultar o nosso sketch.
Então aqui eu já posso vir também Ctrl S e vou colocar aqui uma descrição de estrutura principal. Beleza, já temos aqui a nossa estrutura da base, a estrutura principal, vamos ver qual que é a próxima. Agora é a hora de criar o reforço, que ele dá sustentação à estrutura principal ali na base. Então ele tem 120 por 120 e um chanfro de 10 por 45. Então a gente volta aqui. Eu vou fazer isso no plano direito, porque aqui ele vai no plano direito, né? Ó. Ele vai à direita aqui da nossa estrutura. Então acho que já, assim, o ideal é já fazer e desenvolver os componentes de acordo com os planos, né? Como ele vai aqui na direita, então já vou desenvolver ele no plano direito, para quando a gente entrar no ambiente de montagem facilitar a nossa vida aqui. Então, beleza. Então aqui eu vou clicar no plano direito, novo sketch. Aqui eu posso usar o retângulo mesmo e colocar as cotas de 120 por 120. Então aqui eu posso colocar como geometria de construção e aqui eu vou utilizar a linha contínua. Vou aproveitar que vem na dimensão inteligente e vou escolher aqui o chanfro. Cadê? Não sei se é onde que tem o... Não, melhor. Na verdade eu vou clicar aqui. No sketch mesmo já tem aqui, ó, o esboçar chanfro. Aqui ele já vem pré-configurado com 10 mm, eu vou utilizar esses 10. Para que serve esse chanfro aqui de 10 mm? Basicamente, quando você vai soldar lá na estrutura, como ele vai uma solda antes de colocar esse reforço, ele geralmente ele fica com como que eu posso dizer, um relevo ali, né, da solda da estrutura principal com a solda da estrutura da base. Então, eu deixando esse alívio aqui, ele vai livrar lá da solda que a gente for aplicar, né? Então ele vai seguir aqui o nosso alinhamento corretamente. Então aqui agora eu vou vir em chapa metálica, aqui em flange, base. Eu vou considerar aqui uma chapa de deixar 2,5 mesmo. Então, beleza, Ctrl S. Colocar aqui reforço da base. Beleza. Vamos ver onde a gente parou aqui. A gente tem aqui a base, estrutura principal. Aí vem o reforço da base. Aqui vem... Agora vem a nossa travessa, né? Que é onde a gente vai adicionar ali onde vai suportar ali as bandejas. Basicamente seria isso. Então aqui a gente vai desenvolver aqui a nossa travessa, que vai ser 385. Que eu vou gerar essa travessa no plano frontal. Vou clicar nessa linha no centro da origem aqui, segurando o Ctrl, e vou adicionar aqui uma relação de ponto médio para ela ficar concêntrica com a nossa origem. Então aqui é 385, só vou confirmar aqui, 385. Vou sair do esboço, a categoria soldagem, componente estrutural. Aqui eu vou gerar nosso tubo da travessa. Aqui eu vou ocultar nosso sketch e vou salvar como travessa. Beleza, próximo passo aqui vai ser a nossa bandeja, né? Ou prateleira.
que preferir aí, o que achar melhor. Então ela vai ser um retângulo de 385, ou melhor, 379 por 379, opa, ver se dá para 379 por 399. Estou pegando aqui essa aba aqui como referência, tá? Então é 399 por 379. Beleza. Vamos criar um novo sketch. Então aqui vai ser no plano superior 379 por 399. Aí aqui eu vou usar a chapa metálica. Aqui eu vou considerar uma chapa de 2,5 também, para não sair do padrão. 2,5 acho que fica muito. Vou utilizar aqui 2 milímetros, que na hora de dobrar também pode ter alguma complexidade. Beleza, feito isso, aqui é o nosso piso da nossa bandeja, né? Então aqui, no recurso de chapa metálica, a gente tem essa flange de aresta, que é o que a gente pode já adicionar como dobra. Então aqui, ó, eu clico nessa aresta aqui inferior, e aqui eu direciono, arrasto o mouse para cima, ele cria para mim uma dobra ali, né? Como se fosse o fechamento ali da base da nossa prateleira, na verdade. Então aqui eu vou considerar 35. E aqui tem outro detalhe. Eu vou deixar aqui as opções aqui do arredondamento como centroide aqui, ó, no centro do raio. Aqui você pode usar ele para fora, aqui você pode deixar ele mais na parte central ali do. Aqui você pode deixar ele rente à medida final, mas eu vou utilizar esse aqui, ó, que seria dobrar a partir do ponto virtual. Aí feito isso, você não clica OK aqui, você vai continuar criando, né, os fechamentos. Como ele está setado para 35 de altura, então ele vai acompanhar para todas as arestas que você aplicar essa dobra. Então beleza, aqui a gente já tem o fechamento, agora eu clico OK. Então aqui eu vou salvar, né, como bandeja. Então beleza. Próximo passo aqui, vamos ver. Tirar aqui o zoom. Bom, agora nas páginas posteriores vai vir a parte das artes. Acho que vou deixar essa parte aqui para um próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai focar em fazer a montagem aqui, então, da nossa estrutura, que seria essa aqui. Então, beleza. Vamos entrar aqui no ambiente de montagem para a gente fazer a montagem aqui da nossa estrutura. Senão, se eu colocar as artes agora, vai ficar um vídeo muito longo. Vou deixar para um próximo vídeo. Então, aqui, ó, primeiramente eu vou começar aqui inserindo a nossa base. Aqui eu gosto de colocar nessa parte da origem para a gente posicionar, né, a nossa base na origem. Eu também curto aqui mudar a vista aqui para dimétrica. Beleza, a gente já tem aqui nossa base setada na origem do central aqui, né, da nossa montagem. Então aqui eu vou inserir mais um componente que seria, deixa eu aumentar isso aqui. Seria a nossa estrutura principal. Então aqui eu vou colocar um relacionamento, uma relação aqui, eu vou deixar como uma relação de largura, porque quando a gente clica lá no momento que a gente criou essa estrutura, e eu cliquei aqui no perfil da nossa estrutura, ele não ficou concêntrico com o tubo. Então eu vou vir aqui nessa opção de avançada aqui, ó, na hora de aplicar a relação, vou vir em largura. Basicamente a largura, qual que é a ideia? A primeira caixinha aqui
a gente vai selecionar as duas faces, que é as duas faces do tubo. Beleza. Feito isso, ele vai passar para a segunda caixa, que é o quê? Que é as duas faces onde você quer que ele fique concêntrico. Então, seria faces aqui da base. Então, beleza, ele ficou concêntrico aqui com a base. Aí eu clico OK. E agora eu posso voltar aqui no posicionamento padrão, coincidente aqui. E agora eu vou utilizar aqui os nossos planos. Plano direito é nosso plano frontal aqui, né? Isso partindo do modelo que a gente está trabalhando, que é a estrutura principal. E eu vou vir com selecionar aqui um plano direito também da nossa montagem. Aqui eu posso arrastar e selecionar a nossa face inferior com a face aqui da nossa base. Legal. Então aqui a gente já tem a nossa base e nossa estrutura principal. Agora eu vou selecionar aqui a nossa travessa. Essa não tem nenhuma questão ali de restrição com a relação, né, de tornar concêntrico ali, né? Então aqui eu vou vir em plano frontal com plano frontal. E aqui agora eu vou definir a altura, né? Então essa altura vai ter 285 partindo da base. Então aqui eu vou vir clicar nesse esboço aqui, clicar nesse e vou puxar 285. Então aqui eu posso até já aplicar um avaliar aqui para ver se está tudo certinho. Dessa face até a face inferior tem que ter 285 e é isso que tem. Legal. Agora a gente vai utilizar aqui um componente, um comando, que seria nosso padrão linear. Para mim não ficar tendo que utilizar ali muitas vezes ali as relações, puxar uma travessa individual e ir criando. Então aqui, ó, eu vou clicar em padrão linear, vou clicar numa aresta aqui. Vou voltar aqui porque ele não clicou na aresta, ele clicou provavelmente aqui no nosso arredondamento ali do tubo. Aqui ele está setando para a parte de baixo, eu quero na parte superior. E aqui em componentes padrão, eu vou clicar na nossa travessa. Aqui eu vou utilizar duas vezes, né, que é o que eu quero, e jogar 200 milímetros, que é o que pede aqui no nosso desenho, 200 milímetros. Aí eu clico OK. Vou gerar um novo padrão linear. Seria agora ali os espaçamentos da nossa bandeja. Também ele automaticamente setou aqui na parte inferior, mas eu não quero isso. A direção eu quero para a parte superior. E aqui eu vou clicar nessa travessa que a gente acabou de criar, que vai ser a minha referência. Porém aqui eu vou deixar 300 milímetros. Então tem 300 milímetros é uma, duas, três vezes. Então aqui eu clico 3, que é a quantidade que eu preciso. Na verdade vai ter que ser 4, porque ele está considerando o que a gente selecionou. E aí eu clico OK. Legal. Feito isso, eu vou vir agora com nosso reforço da base. Então aqui eu vou posicionar ele próximo aqui da onde que eu quero, né? Para não ficar confuso na hora de aplicar nossa relação. Beleza, aqui eu vou clicar na face inferior, posicionamento, na face da base. Aí acontece que aqui também é a mesma situação lá eu vou adicionar aqui posicionamento avançado, largura, clicar nas duas faces do componente e clicar nas outras duas faces, que é onde eu quero que ele siga o alinhamento. Volto aqui na posicionamento padrão,
coincidente e posiciono esse cara aqui. Então, beleza. Aqui, para não ficar dando muita volta também, criando muito posicionamento, eu vou vir aqui no plano frontal e vou adicionar aqui o comando espelhar. Eu quero espelhar esse componente, jogo aqui, beleza. Agora eu venho no plano direito, vou espelhar esses dois componentes para o outro lado. Fechou, legal. Então aqui por fim agora a gente vai adicionar a nossa prateleira e criar a nossa canaleta aqui. Essa canaleta aqui eu não criei ela dentro individualmente, porque o ideal é criar ela dentro do nosso ambiente de montagem, por conta do ângulo que eu vou utilizar. Então eu vou vir aqui agora e adicionar a nossa prateleira. Vou vir aqui posicionar ela no centro, né, da nossa montagem. Beleza. E aqui eu vou posicionar ela nessa face aqui desse tubo, que é o tubo que a gente criou ali com a distância de 200. Aqui é a mesma situação, eu não vou precisar ficar puxando outra prateleira, criando posicionamento. Eu clico numa aresta aqui, jogo aqui a direção para a parte superior, seleciono aqui componentes padrão e a nossa bandeja. Como a gente já tinha feito um padrão linear, que seria o padrão linear ali das nossas travessas, ele automaticamente já deixou aqui as distâncias aqui pré-configuradas. Então, só vou clicar OK. E é isso. Vou aproveitar aqui já para salvar nossa estrutura. Vou colocar só a estrutura. Agora eu vou clicar aqui no nosso plano direito, só selecionar ele e vou adicionar aqui o nosso novo componente, que é aquele que eu acabei de falar, são as nossas canaletas. Então vou clicar aqui em nova peça, ok, aqui eu clico de novo nele, beleza. Então aqui a gente já tem a chance de criar aqui o nosso, vou jogar aqui nessa visão aqui, né, transparente, para mim ver onde que eu estou fazendo aqui tem uma visão ali por dentro da nossa peça ali, para a gente ver onde que eu vou criar minha canaleta. Então aqui eu vou criar minha canaleta, vou deixar ela com 20, seguindo aqui nosso passo aqui, eu vou jogar até nessa vértice aqui, ó. E aqui também eu vou jogar deixando com 20. A ideia aqui é deixar, aqui eu vou ter que mudar, né? Só vir aqui em personalizar e jogar aqui em milímetro. Aí ele vai sair do nosso esboço, a gente vem aqui onde está essa pastinha aqui do nosso componente que está azul, clica no esboço, editar esboço. Então aqui eu vou clicar, deixar 20 milímetros, nessa parte de cima aqui também, 20. E aqui eu vou adicionar aqui um corte. Eu vou cortar esse nosso sketch, porque eu vou ter que adicionar aqui colocar 25, porque como eu vou ter que criar duas canaletas, então eu vou ter que ele não seguiu aqui porque ele acabou puxando a referência ali. Então eu vou puxar de novo. Beleza. Então aqui eu vou utilizar aqui o aparar entidades
para mim poder. Eu criei essa linha aqui só para mim poder cortar. Então aqui eu só já posso fazer o corte nela toda aqui. Então esse também. E agora eu posso criar aqui a nossa canaleta. Vindo aqui no chapas metálicas, essa flange base. A flange de base não está querendo funcionar aqui, que o sketch está aberto. Tá, já sei por quê. Tem que adicionar aqui um. Tem que. Eu vou aqui aplicar aqui uma. Tá dizendo que o sketch está aberto. Eu preciso entender onde que ele está aberto aqui. Pera aí. Tá. Antes disso eu vou criar um raio aqui de 3, mas na verdade eu vou deixar com 1,5. Deve estar. Deu um erro aqui. Eu acredito que é por conta dos dois sketches que eu fiz. Vou ver se dá para aplicar agora. Se não der, eu vou ter que fazer um por vez. E é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Então eu vou arrancar esse fora. É isso mesmo. Ele deu um erro porque como eu tive que cortar o de baixo aqui, ele considerou como o sketch, ele considerou que o sketch está aberto. E realmente ele não está errado, né? Porque eu vim aqui, posicionei, puxei a linha até lá embaixo e cortei no meio. Então ele está aberto o sketch. Então eu vou ter que criar individual isso aqui. Então beleza, aqui eu vou vir aqui no plano médio e vou adicionar aqui 385, que é a nossa largura aqui da nossa travessa. E aqui eu vou considerar 1 milímetro de espessura na chapa. E eu dou um OK. Beleza, feito isso, vou vir aqui fechar aqui nosso sketch. Eu vou criar outro componente. Dá OK aqui, OK. Clica de novo. Já estou dentro do ambiente de ver se ele está seguindo. Vou ter que colocar milímetro. Então aqui eu vou criar um novo esboço. Vou vir aqui no nosso plano e vou adicionar até na parte do nosso alinhamento aqui, né, do nosso ângulo. Então nessa parte de baixo eu vou vir criar a nossa aresta. Aqui era 25 e aqui era 20. Agora eu vou vir aqui no aparar entidade, apagar essa linha e criar aqui o nosso raio ali na dobra ali. Beleza, eu vou vir aqui agora na chapa metálica, adicionar flange base. Já vou colocar 385 e aqui plano médio. Show. Então aqui eu vou sair do nosso ambiente de edição. Vou voltar aqui com a nossa visualização aqui da nossa estrutura. E aqui está feita as canaletas. Agora eu só preciso espelhar, né? Utilizando aqui o plano frontal. Vou espelhar nossas duas canaletas para o outro lado. Essas canaletas basicamente elas vão ser utilizadas para poder colar a nossa arte. Então é isso. Aqui eu criei a nossa estrutura.
No próximo vídeo a gente vai dar uma atenção melhor ali para as placas, né, de comunicação e finalizar também ali a parte da testeira, colocar nossas faixas. E aqui embaixo também a gente vai adicionar um rebite roscado e um pé nivelador. Então é isso, pessoal. Valeu aí e aí até o próximo vídeo.